Fala galera, esse daqui é mais um vídeo de sinais e sistemas e hoje eu vou estar falando sobre transformações da variável independente. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal, que isso ajuda demais a recomendar o vídeo para outras pessoas. Qualquer coisa pode deixar aí nos comentários. E transformações da variável independente é basicamente operações que vamos aplicar aos sinais. Então, bora ver aqui a definição. Bom, pensamos que estamos trabalhando com sinais contínuos no tempo, então, as transformações da variável independente são operações aplicadas a sinais contínuos que alteram sua variável independente, que no caso é o tempo, de maneira independente. E aí a gente vai trabalhar com algumas transformações que são comuns, como deslocamento no tempo, reflexão no tempo e mudança de escala no tempo. Então, bora aqui por partes. O deslocamento no tempo envolve mover um sinal para a direita ou para a esquerda ao longo do eixo do tempo, adicionando ou subtraindo um valor constante à variável independente, que é o tempo. Então, se a gente tem o sinal x de t, a gente pode ter o sinal x de t menos t0, que acontece no deslocamento. E ele vai ser uma versão de x de t que vai ser atrasada se t0 maior que zero, ou adiantada se t0 for menor que zero. Então, se ele for adiantada, o sinal, se a gente tiver um sinal assim, x de t, a versão adiantada dele vai começar antes, né? Vai começar por aqui, mais ou menos, né? Ignorando a escala. Então, aqui vai ser x de t menos t0. E se for atrasada, ele seria mais para a direita, né? Porque estaria deslocando para a direita. Eu trouxe aqui como exemplo a figura 1.9 do Oppenheim, que aqui mostra no gráfico um sinal x de t. E aqui nós temos um sinal de x de t menos t0. Então, esse sinal aqui está deslocado, certo? Só que ele está deslocado para a esquerda. E o que acontece para o deslocamento ser para a esquerda, como vimos anteriormente? O sinal tem que ser adiantado se t0 menor que zero, certo? Então, esse t0 aqui, nós temos certeza que ele é menor que zero, já que esse sinal está adiantado, ou seja, ele está deslocado para a esquerda. Podemos ter como exemplo também o sinal x de t mais 1. Então, lembrando que x de t menos t0 é um sinal deslocado, então aqui nós vamos ter x de t menos 1, para ficar mais 1, certo? Ou seja, esse t0 aqui, ele é menos 1, então o t0 é menor que zero. Logo, isso daqui corresponde a um adiantamento, ou seja, deslocamento para a esquerda por uma unidade, né? Já que é menos 1, ao longo do eixo t. Então, bora escrever aqui. Então, x de t mais 1 corresponde a um adiantamento, ou seja, deslocamento para a esquerda, por uma unidade ao longo do eixo t. E aí, como é que vai ficar o esboço desse sinal? Aqui nós temos um esboço de um sinal x de t. E aqui nós temos x de t mais 1 deslocado. E aí, como foi feito esse deslocamento? Ele deslocou para a esquerda em uma unidade, certo? Então, se aqui é zero, como deslocou uma unidade, essa parte aqui vai ser menos 1. Mas se a gente tem dúvida em algum tipo de esboço que pode não ficar muito claro, a gente pode fazer uma tabela. Então, a gente pode verificar nesse período aqui de 0 a 1, por exemplo. Então, o t maior ou igual a zero e menor que 1. E quanto equivale o x de t? O x de t ele vale 1, certo? E aí, o sinal deslocado? A gente pode colocar aqui t mais 1 maior ou igual a zero e menor que 1, certo? E aí, para ficar só t aqui, a gente vai ter que subtrair 1, né? Então, bora subtrair aqui. 0 menos 1 vai ficar menos 1, menor ou igual t mais 1. Menos 1 vai ficar só t, menor que 1, menos 1 vai ficar zero. Então, nesse intervalo aqui, de menos 1 a zero, como aqui, menos 1 a zero, o x de t vai valer 1, certo? Então, aqui nós já temos o nosso primeiro traço, né? Já em t menor que zero, o x de t ele vale quanto? Vale zero, certo? E como é que vai ser x de t mais 1? Um t mais 1 menor que zero
E aí, subtraindo 1 para ficar só t, vai ficar t mais 1 menos 1 é t, menor que 0 menos 1 é menos 1. Então, ele vai ser 0 a partir do menos 1, certo? E aqui temos no t menor ou igual a 2. Então, t menor ou igual a 2. E ele vale quanto? Vale 0, certo? E aí, aqui, nós vamos ter t mais 1 menor ou igual a 2. E aí, subtraindo 1 aqui para ficar só t, vai ficar t mais 1 menos 1, só t, menor ou igual a 2 menos 1, 1. Então, ele vai ser 0 aqui, quando for 1 em diante. Então, esse daqui é o esboço do sinal x de t, e aqui, x de t mais 1 deslocado em uma unidade para a esquerda. E o que seria a reflexão no tempo? Ela envolve inverter a direção do eixo do tempo, multiplicando a variável independente por menos 1. E aí, isso resulta em um sinal que é espelhado em relação ao eixo vertical. Então, se a gente tem um sinal x de menos t, vai ser igual a menos t. E bora ver um exemplo disso. Bom, temos como exemplo aqui a figura 1.11 do Oppenheim. Se a gente perceber, aqui nós temos o sinal x de t. E aí, aqui nós temos o sinal x de menos t. E ele está espelhado em relação ao eixo vertical, certo? Então, tudo que acontece do lado direito, ele vai passar para o lado esquerdo. E do lado esquerdo vai passar para o lado direito, certo? Então, ele vai ficar, de fato, espelhado no tempo, né? Como se a gente estivesse olhando para o espelho. Porque quando a gente olha para o espelho, a gente vê a imagem invertida. A última transformação da variável independente que vamos ver aqui é a mudança na escala do tempo. E ela envolve esticar ou comprimir um sinal ao eixo do tempo. Isso é feito multiplicando ou dividindo a variável independente por um fator de escala. Então, se a gente tem um sinal aqui, x de kt, sendo esse k o fator de escala, então, se o k for maior que 1, vai acontecer uma compressão. E se k for entre 0 e 1, vai acontecer uma expansão. Então, o que acontece quando o sinal é comprimido? Ele vai ficar mais rápido, certo? E o que acontece quando tem uma expansão? Ele vai ficar mais lento, né? Então, a gente tem que pensar em um sinal de informação. Se a gente tem aqui um sinal, que é o áudio do WhatsApp, por exemplo, vou chamar ele de x de t, ele vai ter esse esboço aqui, né? Mas se a gente tem o sinal x de 2t, o k ele vai ser maior que 1, certo? Então, ele vai ser comprimido, né? Então, vai ficar mais ou menos assim. Então, ele vai ficar mais rápido, certo? Porque a gente vai escutar essa informação aqui muito mais rápida, diferente desse daqui, né? Que é maior. Então, vai ser mais lento. E se a gente tivesse x de t sobre 2, por exemplo, o k estaria entre 0 e 1, certo? Então, essa voz seria esticada, né? Então, seria mais lento, porque seria expandido, ficaria assim, né? Então, a gente iria escutar bem devagarzinho. E aí, podemos ter como exemplo aqui a figura 1.12 do Oppenheim, que mostra sinais de tempo contínuo relacionados por mudança de escala no tempo. Então, nós temos aqui o sinal x de t. E aí, vamos supor que equivale 1. E aqui, esse sinal ele está comprimido, certo? Então, ele está mais rápido. Então, aqui, o fator de escala vale 2, certo? Então, aqui vai ser 1, só que dividido por 2. E aqui, no sinal x de t sobre 2, o sinal está esticado, certo? Então, ele está mais lento, ele está expandido. Então, aqui vale 1, certo? Então, no sinal original, ele vale 1. E aqui, o fator de escala é 1 sobre 2. Então, ele vai ficar dividido por 1, dividido por meio, que é igual a 2, certo? Então, vou colocar 2 aqui. E aqui, menos 2. Aqui eu esqueci do menos, certo? Então, aqui é menos 1, 1, menos meio, meio, menos 2, 2. Então, esse daqui é o exemplo de sinais por mudança de escala no tempo. Aqui nós temos o sinal original, aqui o sinal comprimido e aqui o sinal expandido. Aqui nós temos como exemplo a figura 1.13 do Oppenheim, que na letra A ele vai mostrar o sinal original, de um sinal que vai ser deslocado no tempo t mais 1, certo? Aqui na letra B. E aí na letra C, ele vai inverter esse sinal deslocado. Ele vai inverter no eixo do tempo, certo? Então, primeiro, ele vai sofrer um deslocamento no tempo e depois ele vai sofrer uma reflexão no tempo, certo? Então, aqui nós tínhamos x de t
mais 1. Só que aí ele foi refletido no tempo. Então, vai ficar x de menos t mais 1, que é esse sinal aqui. E na letra D, ele mostra o sinal de x de t comprimido. Então, se aqui é 1, ele dividiu aqui pelo fator de escala, que é 3 sobre 2, certo? Então, vai ficar 3 sobre 2. E isso daqui é a mesma coisa que 2 sobre 3, certo? Então, aqui vai ser 2 sobre 3. E é a mesma coisa aqui com 4 sobre 3. Então, esse sinal aqui é o sinal x de t, mas comprimido por um fator de escala de 3 meios. Então, esse sinal aqui, ele está mais rápido, certo? E aqui é o mesmo sinal da letra D, né? Que foi comprimido no tempo por um fator de 3 sobre 2, só que ele foi deslocado em uma unidade para a esquerda, certo? Porque aqui nós temos x de 3 sobre 2t menos 1 para ficar mais, né? Então, esse t0 aqui, ele é menor que zero. Então, ele vai ser deslocado em uma unidade. E essa daqui foi a aula sobre transformações da variável independente. À medida que a gente for fazendo exercícios disponíveis aqui no canal do capítulo 1 do Oppenheim, vai ficando mais claro como que a gente vai fazer essas operações em cada sinal. E esses conceitos vão ser muito importantes para a gente daqui para frente. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí, isso vai ajudar demais o canal a recomendar para outras pessoas. Se inscreva no canal e qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Até a próxima!